O tema agora sorteado é o 5º Constitucional. E pela alternância a partir do sorteio que a gente fez inicialmente, o Dr. Paulo Torelli, então, abre essa rodada do debate. A audiência que nos acompanha, os advogados perceberam que ele não deu a informação de quantos milhões, Mas eu quero saber quantos foram gastos no Cidade da Advocacia. Esta informação é que vai ficar em aberto a pergunta até o final do debate. Quantos milhões custou o evento Cidade da Advocacia? Assim como várias outras despesas, com passagens, eventos, festas. Há um colega que solicitou e fez uma interpelação e até hoje não foi respondido. Com relação ao tema do 5º Constitucional, é muito tranquilo de se responder. Nós entendemos que, tal qual em vários estados do Brasil é feita eleição direta, ou seja, o mesmo colega que amanhã vai votar pela chapa 2, pela mudança, vai ser chamado a escolher os 6 nomes. E note bem, observando a paridade de gênero, 3 homens e 3 mulheres. Quando a atual situação usa esta estrutura para acomodar os amigos em cargos vitalícios com remuneração e título vitalício. Usa, é só olhar os nomes, não vamos fulonizar, contrário das provocações que estão ocorrendo aqui, nós não temos um problema pessoal. Inclusive, o problema não é uma questão de pessoal, até posso considerar os colegas todos como amigos, porque a advocacia precisa ser abraçada no momento de crise e não ser tratada com desrespeito. Agora, a informação de quanto foi gasto sim, no Cidade da Advocacia é fundamental. Com relação ao 5º Constitucional, Brasília, há mais de 10 anos, faz eleição. O Santa Catarina, há pouco, fez eleição para o 5º Constitucional. A Paraíba, no mês de outubro, fez uma eleição também observando paridade de gênero, 3 homens e 3 mulheres. A situação, não tem outra expressão para dizer. Numa época em que nós se luta e se afirma, justamente eles dizem, fazem muita propaganda sobre o empoderamento da mulher, da juventude. Onde é que está o empoderamento da mulher e da juventude? Na hora de montar uma lista sextupla, nem sequer observa a paridade de gênero entre homem e mulher. Isto é realmente inclusão na prática. Nós pretendemos estabelecer a regra. A eleição será direta, mas terá 3 homens e 3 mulheres e igualmente se observará a cota de gênero daqueles que se autodeclararem negros e pardos. Isso já é feito em todos os estados do Brasil. O Rio Grande do Sul é o único estado em que não há uma participação da advocacia na escolha da lista sextupla. Bem, o candidato da outra chapa mostrou que não conhece a legislação e a história do 5º Constitucional. O 5º Constitucional é escolhido através de uma eleição, pelo Conselho Pleno que é escolhido pela advocacia. Eu não tenho nenhum problema de nós fazermos um amplo debate sobre outra forma de escolha do 5º. Mas o candidato da outra chapa foi diretor da OAB e quando lá esteve participou das escolhas de listas de 5º Constitucional neste formato que nós temos hoje. E nada fez para mudar essa realidade. Então, enquanto ele fala, nós fazemos. As 3 listas que tivemos na nossa gestão, 2 desembargadoras mulheres estão já, uma empossada e a outra para ser empossada. A forma com que o candidato se refere à escolha do 5º é um desrespeito ao nosso Conselho Pleno. E a senhora e o senhor que estão nos acompanhando, que escolheram os conselheiros dentro desta regra do jogo para que eles fizessem a eleição do 5º Constitucional. Portanto, não há nenhuma interferência da diretoria, da presidência na escolha do 5º Constitucional da advocacia. Importante também dizer que os exemplos em que o candidato da outra chapa cita de uma escolha ampla e democrática do 5º são feitos no formato online, como será a nossa eleição amanhã. E o candidato critica o nosso formato de eleição amanhã, porque deve lhe valer alguma vantagem eleitoral esta crítica, mas diz que este mesmo modelo é válido, eficaz e democrático para escolher as pessoas que vão integrar o 5º Constitucional. Então nós precisamos, sobretudo, de coerência neste debate. Nós não temos nenhum problema em fazer uma discussão sobre o 5º Constitucional, mas temos muita tranquilidade que é uma escolha do Conselho Pleno, que observa a questão das mulheres, e a prova está aí, são 2 mulheres escolhidas nas 3 listas que tivemos na nossa gestão, e também observamos todos os advogados e advogadas que queiram, é um edital público e podem se inscrever, vão ter o mesmo tratamento. O candidato se apega na escolha do governador, que, tendo uma mulher, privilegiou a escolha de uma mulher. Agora, ele não admite que a paridade de gênero não foi observada. O que cabe à OAB na composição do 5º Constitucional, que surgiu em 1934, a Constituição decorrente do movimento de 30 é que previu o 5º Constitucional. E a partir de 88, a OAB passou a indicar 6 nomes. E caberia à OAB observar a paridade de gênero. Não adianta ter retórica, ter discurso
sobre o empoderamento da mulher e teve listas que teve apenas uma mulher. Se essa mulher teve, enfim, o reconhecimento e o mérito de chegar na lista tríplice, chegar na mesa do governador e o governador ter tido um critério respeitoso e de valorização da mulher, o mesmo não aconteceu da parte da OAB. Pelo contrário, essas indicações, inclusive, privilegiaram diretores e integrantes do grupo restrito, quando que, eu já disse, nos demais estados da federação há uma participação direta da advocacia. Com relação à eleição online, obviamente que todos nós defendemos o progresso e a evolução. O que não se aceita, o que não é razoável, é que o código-fonte, o sistema de totalização de votos, não seja auditável. Porque aqui na OAB se usa uma contratação de uma empresa subordinada à atual situação, inclusive com uma cláusula que diz que se houver uma demanda judicial, antes de responder, a empresa tem que se reportar aos atuais gestores da OAB. Esse é um outro debate que o candidato à situação tenta confundir, que não tem nada a ver com a evolução e com a eleição online ou não online, que somos todos a favor. O problema não é esse. O problema é não haver transparência, é não haver uma possibilidade de se auditar o código-fonte. Com relação ao quinto constitucional, nós esperaríamos que, no mínimo, tivessem a dignidade, a decência de observar a paridade de gênero naquilo que cabe à OAB, que são os 3 nomes de homens e 3 nomes de mulheres, que não foram observados. E desafio a dizer que foram. Que colocaram 3 mulheres e 3 homens. O candidato mostra a sua contradição permanente. Primeiro, defende o sistema de eleição online para o quinto constitucional e critica a nossa eleição aqui. Eu já disse e vou reafirmar. Ele mostra que não conhece a história e a legislação que rege o quinto constitucional. Porque há uma eleição, sim, e não há nenhum problema que nós possamos avançar e propiciar o debate de uma nova forma de escolha dos candidatos ao quinto constitucional. Mas eu quero falar sobre transparência, porque ele nos acusa de falta de transparência. O candidato da outra chapa, ele já foi diretor da OAB e participou de uma gestão, infelizmente, onde as contas foram reprovadas. As nossas contas são aprovadas desde 2007, quando começamos a comandar a OAB do Rio Grande do Sul, todos os anos com voto de louvor pelo Conselho Federal da OAB. E foi o presidente Cláudio Lamarck, em 2007, que mudou o paradigma de transparência na ordem, estabelecendo uma controladoria, publicando os balanços, balancetes e relatórios relativos às contas no site. E a senhora, o senhor que está nos acompanhando, senhor advogado que está nos acompanhando, basta entrar no nosso site agora. Nós, inclusive, amplificamos na nossa gestão o local de transparência dentro do site para que fosse de facílimo acesso. Então, se tem alguma chapa aqui que pode falar de transparência, é a chapa 1, o Grupo OAB+, e por isso eu peço amanhã o teu voto de confiança das advogadas e advogados gaúchos na chapa 1, a chapa que é transparente. Como disse, é muito propaganda, é muito autoelogio e pouco retorno para a advocacia. Aqui, me permita, Léo Sabala, nós temos uma inverdade. Eu fui diretor da OAB no ano de 1998, só durante aquele ano. E o presidente da OAB se chamava Luiz Carlos Levenzon. Não me consta que as contas dele tenham sido rejeitadas. Pelo contrário, eu tenho a convicção e posso dizer, as contas de Luiz Carlos Levenzon foram aprovadas. Então, o candidato que busca o continuismo está mentindo. E eu desafio o Luiz Carlos Levenzon a dizer se as contas dele foram aprovadas ou rejeitadas. O senhor está mentindo, está caluniando o Luiz Carlos Levenzon. Eu fui diretor da OAB, secretário-geral adjunto naquele ano. E naquele ano, a audiência que nos acompanha pode saber, eu me convenci que está tudo absolutamente equivocado, que nós precisamos fazer uma profunda mudança no Estatuto da OAB. É uma mudança que muito mais do que uma mera diretoria. Nós precisamos democratizar a OAB, não permitindo que um grupo se adone, um escritório se adone da instituição. Ok. Bem, de fato, o meu maior respeito ao grande presidente da OAB, Luiz Carlos Levenzon, que não teve as contas reprovadas, não. O senhor fez parte da administração do presidente Valmir Batista, que teve as contas reprovadas. O senhor era conselheiro da administração do presidente Valmir Batista. Eu não estava me referindo ao presidente Luiz Carlos Levenzon, que merece todo o nosso respeito e a nossa admiração, inclusive que assinou um manifesto hoje apoiando a nossa chapa com vários outros ex-presidentes. Então, nós temos sim, não propaganda. Senhora e o senhor, advogado e advogado, que tem qualquer dúvida em relação à transparência, entre agora no site da OAB e verifique. Tem uma aba lá com destaque, com todos os documentos implantados a partir de 2007, quando nós criamos esse processo de transparência. Mas eu quero falar para as advogadas e advogados gaúchos que tive a oportunidade de conhecer ao longo desta caminhada de 3 anos. Estive nas 107 subseções, no mínimo uma vez em cada subseção,
conhecendo as demandas, fazendo reuniões abertas, ouvindo, encaminhando soluções. E é por isso que nós queremos o nosso grupo, mais 3 anos, o teu voto de confiança, porque eu sei exatamente como está difícil advogar no Rio Grande do Sul. Eu sei exatamente como nós temos restrições ao nosso exercício profissional e nós estamos lutando muito. Fomos a primeira OAB e, quem sabe, a única a bradar contra a restrição do direito de sustentação oral. Temos uma PEC tramitando porque nós fomos a Brasília, uma proposta de emenda à Constituição para colocar o direito de sustentação oral como um parágrafo único no artigo 133. Se tem uma chapa que defende a advocacia, é a chapa 1, o grupo OAB+.